Seja bem-vindo e bem-vinda à super aula Iridologia, segredos dos olhos para potencializar a aromaterapia. Pega papel e caneta porque vou inicializar agora a apresentação compartilhando a minha tela aí para você. Quero desde já dar as boas-vindas para você que procura cuidar da sua saúde de modo natural, adquiriu conhecimento sobre os óleos essenciais e não quer parar por aqui. Quer aprender mais para ajudar ainda melhor as pessoas de modo natural e seguro. Você está de parabéns, viu? Eu vou me apresentar e também quero que você se apresente. Utilize aqui embaixo algum campo para você escrever qual é o seu nome, de qual cidade você fala e bem como o seu objetivo na área das terapias naturais. Você quer cuidar melhor de você ou precisa cuidar de alguém ou está visualizando abrir o seu negócio próprio? Conta aqui porque vai ser muito bom te conhecer melhor. E também vou dar o exemplo contando um pouquinho da minha história. Sou o professor João Mescla. Eu sou mestre e bacharel em administração e eu hoje sou professor de terapias naturais. E como cheguei nesse ponto? Foi o seguinte, eu me especializei como um consultor de tecnologia da informação e fui convidado para sair de São Paulo, vir para Belo Horizonte. Não conhecia ninguém naquela época, isso era 2007. Passado algum tempo, eu tive algumas queixas que nunca tinha sentido em São Paulo. E aí eu fui ao médico, clínico geral, depois me encaminhou ao especialista e, bom, houve um diagnóstico. Eu tinha depressão, de acordo com o médico especialista, o psiquiatra. Me passou determinados remédios que, de fato, aliviaram os sintomas. Eu comecei a dormir, mas quando eu acordava, eu já não tinha o mesmo desempenho de antes. Tinha dificuldade para aprender, demorava muito mais para entregar os meus projetos, as minhas tarefas. Bom, acontece que uma amiga observou isso e acabou que recomendou. Eu conheço uma pessoa que observa os olhos e recomenda alguns tratamentos naturais. Por que você não vai lá? Aí eu pensei, já tentei de tudo, eu vou experimentar esse tal desses exames dos olhos. Bom, o profissional da iridologia, ele fotografou meus olhos, colocou no computador e disse coisas que talvez os meus melhores amigos lá em São Paulo, meus velhos amigos, poderiam dizer. Eu fiquei curioso e encantado ao mesmo tempo, experimentei as recomendações e fiquei muito feliz com os resultados. Ao longo dos meses, eu fui relembrando de coisas da minha história, fui ficando mais consciente de reações a determinados padrões, que se formava uma chance para eu mudar, adotar novos hábitos. E com o passar do tempo, até mesmo venci o meu medo de dirigir. Eu fiquei tão impressionado com essas mudanças, ver a felicidade que isso gerou para mim, para as pessoas ao meu redor, para minha família, que eu resolvi me tornar profissional na área das terapias naturais. E fui investigando cursos, livros e práticas. Bom, eu descobri que a maioria dos segredos para que você tenha sucesso e resultado nas práticas não estão nos livros. E observando padrões daquilo que dava certo, daquilo que realmente fazia com que o meu cliente ficasse satisfeito, fidelizado e também a característica de fazer com que haja um crescimento na minha carreira profissional agora como terapeuta, eu resolvi colocar isso num método próprio. Eu junto com a minha esposa, a Lucinéia, que também fui ajudado a conhecê-la melhor por meio da análise da íris, pois o padrão de relacionamento dos nossos olhos eram complementares e isso realmente foi muito bom. O que eu quero dizer para você? E nessa aula eu quero compartilhar esses segredos dos olhos para que você tenha um vislumbre muito bom de como que esse conhecimento vai transformar a sua saúde, a sua família e também a sua carreira. Hoje veremos 4 etapas. Na primeira, compreenderemos o que é iridologia. Na segunda, vamos entender como a iridologia potencializa a aromaterapia. Na terceira, quais são os benefícios para os aromaterapeutas aprenderem a análise de íris? E por fim, e não menos importante, qual é a geração de valor
para os seus clientes e como a sua profissão terá ainda mais sucesso. Iridologia é o estudo que associa observação dos olhos com os impactos na saúde física, mental e quais são os melhores tratamentos para cada caso. O método Olho na Saúde, ele mistura apenas ciência e tecnologia de forma que você possa ajudar qualquer pessoa e qualquer pessoa possa se tornar um profissional, independente se domina ou não a tecnologia da informação, a informática, e independente se é profissional da área da saúde. O importante é que para você fazer e ser um profissional é que goste dos tratamentos naturais e também aprecie ajudar as outras pessoas. Sinta-se muito bem pago pela satisfação de receber um muito obrigado por ter me ajudado. A iridologia é o estudo que produz íris diagnose. E aqui eu vou demonstrar para você como funciona uma íris diagnose. Você está observando uma lupa que representa a observação. Um analista de íris precisa tirar um tempo e observar, escrever aquilo que observa de cada olho, a fim de formar a íris diagnose. Então aqui nós observamos, sem o uso de um mapa, a mudança de cor. Nós temos aqui a pupila, ao redor da pupila uma coloração marrom, um pouco mais próximo da região periférica da íris, nós encontramos variações de cor. A coloração mais clara, colorações mais escuras, não tão escuras quanto ao redor da pupila. E um formato que lembra estrias, anéis, que parecem estrias porque são quebrados em determinados pontos. O que essas informações representam, revelam sobre o dono desse olho? Nós temos a característica desses anéis em formato de estrias, que ela ou ele, porque o olho ele não revela se é um homem ou uma mulher, revela que essa pessoa é motivada a realizações. Portanto, se ela tiver em um projeto, ela tiver algum alvo, ela vai mover céus e terras até ela conseguir concluir, finalizar o objetivo proposto. Mas sabemos que, infelizmente, nós não conseguimos alcançar tudo o que nós desejamos. E um desafio que essa pessoa tem, como ela lida com as frustrações. De fato, a forma da pessoa lidar com frustrações pode sim ser benéfico, né? Potencializar ela para começar um novo projeto. Tudo bem que não deu certo nesse, mas podemos repensar e fazer algo diferente e melhor daqui para frente. Mas muitas pessoas elas ficam estagnadas, paradas com os fracassos do passado. Elas têm dificuldade de perceber que o fracasso nada mais é do que um feedback, é um aprendizado. E essas pessoas, por terem essa dificuldade, por ficarem estagnadas, acabam que nutrem sentimentos devido à repetição de pensamentos. Esses sentimentos podem sim gerar traumas e os traumas desenvolverem, acelerarem problemas físicos. Todo o nosso corpo ele é integrado e a íris ela ajuda no que há mais de moderno na medicina, que é a medicina integrativa. Quando nós enxergamos além desses anéis de estresse, essa coloração mais escura ao redor da pupila, recebe o nome de estômago hipoácido, ou seja, a baixa acidez no estômago. O estômago precisa ser ácido para digerir os alimentos. Se o estômago está cumprindo essa função abaixo do normal, problemas vão surgir. Tá? E como nós podemos tratar essa pessoa? Uma das recomendações com os tratamentos naturais é essa planta aqui ao lado. Recebe o nome de alecrim. O alecrim ele pode ser utilizado de várias formas, como um chá, como um tempero. Você pode deixar ele imerso no azeite e até mesmo como um óleo essencial. Não importa qual seja a forma, o importante é que seja utilizado os princípios dessa planta, que é um tratamento natural estudado pela naturopatia e por outras ciências, que vai beneficiar essa pessoa, evitando problemas físicos, mentais e emocionais. Perceba o poder da análise de íris do método Olho na Saúde e identificar
qual é a causa da queixa no primeiro atendimento. E se você quiser saber mais, basta continuar que eu vou te explicar tudo sobre esse fantástico estudo. Como a ciência explica a íris ter informação sobre o seu corpo e a sua mente? Bom, vou utilizar a embriologia primeiro para explicar. Tanto o cérebro quanto os olhos tiveram a mesma origem tecidual, que é o ectoderma. Você já viu duas pessoas que nasceram às vezes no mesmo bairro ou na mesma rua? Quando eles se encontram, talvez em um país do estrangeiro, o que acontece? Muitas vezes eles querem contar histórias sobre aquela região em que eles têm em comum. Você já viu quando dois conterrâneos, talvez da mesma cidade, bairro ou rua, se encontram em um local diferente, talvez até num país estrangeiro? Com certeza, muitas histórias em comum têm entre eles, muitas coisas similares. Talvez a gente vai... Você já viu dois conterrâneos da mesma cidade ou do mesmo bairro se encontrarem em um lugar diferente, talvez até num país estrangeiro? Quando isso ocorre, muitas histórias em comum vão surgir. Uma coisa parecida existe entre o cérebro e os olhos, porque ambos surgiram do ectoderma e dentre eles nós temos a formação do sistema nervoso. Todo o sistema nervoso, o cérebro, os olhos, eles vieram desse mesmo tecido. Essa origem em comum, novamente, não é coincidência, também não é acaso. É uma evidência de que esses órgãos estão intimamente relacionados desde a nossa formação embriológica e também no adulto, como nós veremos agora. Todo adulto tem o nervo óptico, que é como uma ponte entre os olhos e o encéfalo, que também é conhecido como cérebro. Se você for ao oftalmologista e ele examina seus olhos e recomenda que você vá ao neurologista, eu incentivo que você faça isso imediatamente. Por quê? Examinando os olhos, o oftalmologista ele consegue ver parte do seu cérebro, ver dentro dele. Então, o nervo óptico ele atua como se fosse uma fibra óptica. De uma ponta a outra, você consegue ver claramente e pequenas alterações na coloração podem sim indicar a necessidade de um exame um pouco mais especializado. A iridologia ela vai muito mais a fundo. Por meio dos olhos está relacionado a mapas que conseguem descobrir características físicas, órgãos de choque, necessidades nutricionais, quais alimentos ela precisa fazer mais uso e características mentais, quais são traumas, quais são algumas necessidades que ela tem no seu relacionamento, bem como também para fortalecer a sua personalidade. Este é o novo mapa físico. Em cada um dos olhos existem um mapeamento de órgãos internos vitais. Quando somamos o olho direito com o olho esquerdo, há mais de 160 partes do corpo humano. Você não vai precisar narrar a condição de todos esses órgãos. Você vai aprender a identificar as maiores necessidades individuais, tanto do corpo quanto da mente. Isso para que aquela pessoa saiba exatamente qual é o próximo passo e tenha condições de fazer isso de modo simples e direto. O mesmo olho, ele também pode ser sobreposto ao mapa comportamental. Então você vai fotografar os olhos direito e esquerdo, vai colocar no computador e pode sim utilizar softwares especialistas ou gratuitos que permitem essa sobreposição que vai acelerar e muito o seu atendimento. Vai te dar uma precisão muito grande a tal ponto de ganhar autoridade instantânea. Se você hoje vende algum produto natural, como o caso dos óleos essenciais, na análise de íris você vai revelar informações precisas sobre aquela pessoa que ela vai te enxergar não apenas
como um aromaterapeuta, mas sim vai te enxergar como uma grande autoridade que tem informações especiais sobre ele. Você ganha muito mais confiança e tem também informações preciosas para alcançar resultados ainda maiores. Aqui ao lado eu mostro 4 íris da mesma tonalidade, azulada. Contudo, existem pequenas diferenças em cada uma delas. Eu vou te explicar primeiro essa que está ao lado desse triângulo. Você observa uma íris azul clarinha com algumas manchas. Essas manchas elas variam a tonalidade. Algumas são mais escuras, outras são mais claras, mas essa quantidade de manchas, ou toda vez que você encontrar um olho com 2 ou mais manchas, tenha certeza que essa é uma personalidade que contém traços racionais. É uma pessoa que tem o dom da fala. Quando ela conversa, as pessoas param e escutam. Mas é uma pessoa que também tem alguns desafios. No caso, ela tem uma dificuldade de ser espontânea, né? De deixar as coisas acontecerem. Ela precisa ser controladora, ela precisa ponderar entre os prós e os contras. E, lógico, é uma personalidade que, quando feitos os ajustes corretos, traz muitos resultados e consegue construir o seu legado. Ao lado você vê um círculo e também uma íris diferente. Tem a cor parecida, mas observe as fibras dela, são fibras arredondadas, o que traduz uma personalidade muito emocional. É uma pessoa que tem como traço marcante a visão. Ela tende a reparar coisas, ver coisas que poucas pessoas conseguem ver. Talvez só se parasse e realmente prestasse muita atenção. No caso, a visão é muito aguçada nesse perfil emocional. Além disso, ela é dinâmica. É uma pessoa que gosta muito de aprender ouvindo. Pelo pouco que eu falei sobre essas características, você consegue ver como a primeira íris se complementa com a segunda, enquanto uma é racional, a outra é emocional. Por meio desse conhecimento, a gente consegue formar os padrões de aprendizado e padrões de relacionamento. Eu vou contar um pouquinho mais para você no próximo slide. Antes, eu preciso contar a linha de baixo. Essa íris, que tem 2 traços, representa a margem. Pode ser margem de rio, mas essas margens elas vão traduzir a troca. Enquanto uma dá, entrega, a outra ela recebe, ela troca. Essa troca é algo assim que torna essa pessoa muito sensível. Ela enxerga às vezes o sofrimento alheio e ela sofre junto, né? Essa grande empatia faz com que ela seja uma pessoa muito importante nas áreas, né, de profissões voltadas aos esportes, né, esportes em equipes, voltadas também para áreas sociais, áreas da saúde. Esse perfil, ele também não gosta de ficar quieto, ele necessita estar em movimento. A pior coisa para esse perfil é ficar parado, bloqueado, desamparado. A quarta íris, ela combina os símbolos do triângulo e do círculo. É como se na mesma pessoa houvesse traços racionais e emocionais. Para exercer os talentos e dons combinados e também desafios duplicados, essa pessoa desenvolve muita intuição. É uma pessoa que necessita estar em contato com a natureza. E lógico, ao longo da sua vida vai trabalhar o encontro do caminho do meio. Esse caminho do meio vai fazer com que ela se vença os seus desafios de ser uma pessoa extremista, ora 8 e ora 80. E isso vai fazer com que essa pessoa ela sinta-se atraída a uma personalidade mais estabilizada. Ao mesmo tempo, a personagem sinestésica, ela é atraída ao perfil intuitivo, que tende a estimular essa pessoa a se sentir confiante e fazer com que ela nunca se sinta bloqueada nem desamparada. Cada perfil tem a sua forma de se expressar conscientemente, enquanto também tem as suas necessidades de aprendizado. Cada perfil aprende de uma forma diferente.
Por meio dessas características, nós encontramos e formamos os padrões de relacionamento. Isso ajuda muito em terapias de casais, em conflitos, gestão de conflitos de gerações, pais, filhos, avós. É muito importante conhecer o poder da análise de íris, do método Olho na Saúde, que ajuda as pessoas de modo natural, usando apenas ciência e tecnologia. Agora vamos entrar na segunda parte da nossa aula, que vamos entender como a iridologia potencializa a aromaterapia. Todos nós temos um órgão de choque, simbolicamente chamado de calcanhar de Aquiles. Esse órgão, ele não completou a sua fase embrionária e dessa forma ele vai ter alguma fragilidade. Um exemplo é um rim lobulado. Ele vai ter um formato diferente, mais assemelhado ao cérebro, e torna o dono daquele rim mais predisposto ou predisposta a infecções urinárias. O órgão de choque é o primeiro a sofrer frente às agressões, como ansiedade, estresse, medos, desnutrição, traumas emocionais. Ele acaba sendo um órgão que vai receber esse impacto logo de início. E aí eu te pergunto, como você está cuidando do seu órgão de choque? Você sabe qual é o seu órgão de choque? A maioria das pessoas não sabe o seu órgão com menor resistência. Essa ignorância custa caro, porque quanto mais tempo passa, além de não fazer as coisas, os cuidados necessários, hábitos prejudiciais vão reduzir ainda mais a força desse órgão de choque, criando uma série de queixas. Por quê? O nosso corpo ele vai como pegar emprestado vitalidade de outros órgãos para suprir aquele órgão com uma crise de vitalidade. O nosso corpo ele é inteligente, ele é projetado para perdurar o máximo de tempo possível e também se manter equilibrado. Então imagine o órgão de choque como se fosse uma caixa de água com um vazamento. Se você não consertar o vazamento daquela caixa d'água, o nível dela vai cair. Agora, se você for enxergar todos os órgãos do corpo, cada um com uma caixa d'água e essa água na caixa representando vitalidade, quando nós temos um órgão de choque que reduz a sua vitalidade, o nível da sua caixa d'água está muito baixo, essas caixas d'água são interligadas. Então, o nível das outras águas, das outras caixas de água, vai cair, porque vai suprir a carência daquele órgão que está mais fragilizado. Essa é a importância de você cuidar do seu órgão de choque para que você não tenha tantas queixas, tantos sintomas e não atrapalhe tanto órgãos do seu corpo. Vou compartilhar um caso de pediatria. Uma criança desenvolveu um eczema atópico, a mãe ou o pai leva ao médico e o médico recomenda uma pomada antiviral como essas aí que estão escritas no slide. Em pouco tempo, a dermatite, o eczema some, mas alguma coisa acontece alguns meses depois. A mesma criança, alguns tempos depois, desenvolve rinite alérgica. Nunca teve rinite alérgica a primeira vez. E aí, volta ao médico. Pode ser até um médico diferente. Ele vai prescrever corticoide nasal, como esses que eu coloquei aí nos slides. E depois de um certo tempo, um curto período de tempo, realmente a rinite alérgica some. Mas o que acontece depois de alguns meses? A mesma criança, infelizmente, depois de algum tempo, ela desenvolve asma brônquica. Então vai ao médico, um novo remédio é passado, um broncodilatador, e aí existem os medicamentos que eu coloquei aí nos slides, e você consegue observar, a mesma criança teve 3 doenças. Para aprofundar o seu raciocínio clínico, quero que entenda, não são 3 doenças. É a mesma entidade nosológica, é a mesma patologia, a mesma doença, só que ela se agravou devido a uma supressão dos sintomas. Portanto, a doença ela não foi eliminada, ela foi ganhando espaço. Perceba que ela foi se aprofundando, da pele passou para os seios nasais, dos seios nasais
para o pulmão. São órgãos, além de serem mais internos, são mais vitais. E esse é o caminho da doença. A doença, ela evolui se aprofundando no corpo, atingindo órgãos mais profundos e mais vitais. Portanto, para essa jovem que trilhou essa jornada, qual é o caminho da saúde? Com certeza é o uso dos tratamentos naturais, começando pelos óleos essenciais. Caso ela tenha asma, então comece a tratar com o eucalipto. Faça uso do óleo essencial, que vai fazer com que o sintoma da asma gradativamente desapareça. E com o passar do tempo, o que vai reaparecer? A tendência da rinite alérgica voltar a aparecer. E aí, nessa situação, recomende o uso do óleo essencial do Peppermint. E aí, progressivamente, essa pessoa vai ter, a criança, ela vai deixar de ter os sintomas da rinite e a tendência de que surja novamente o problema do eczema atópico. E aí, nesse caso, utilize o óleo essencial da camomila. Dessa forma, nós estamos fazendo com que haja a recuperação natural, o organismo vai expulsando a entidade nosológica, a patologia propriamente dita, que são toxinas físicas, mentais, que a criança ela precisa eliminar de dentro para fora, e não fazendo com que a doença entre cada vez mais. Será que os óleos essenciais são a única alternativa natural que podemos combinar para melhorar a saúde dessa criança? Lógico que não. Vou te mostrar um pouquinho mais. Alguns alimentos são fundamentais para cuidar da saúde e é importante se verificar a questão alérgica e a intolerância alimentar em cada uma delas. Como no caso da criança com crise de asma brônquica, pode-se utilizar alimentos ricos em ômega 3, como o peixe. Também é importante a utilização do alho, que contém componentes como alina, alicina e ajoeno. A criança, quando ela está com rinite alérgica, pode-se utilizar alimentos que são anti-inflamatórios, como é o caso do açafrão e da pimenta preta. E a criança com problema da dermatite pode introduzir alimentos como o abacate, que contém gorduras muito importantes para a proteção da pele, e utilizar probióticos, como no caso do kefir de água, que vai ajudar na regulação da microbiota intestinal, que sim está muito relacionada com a saúde da pele. Então perceba que o poder da alimentação natural é uma mudança de hábitos, é fazer com que você desembale menos coisas e descasque muito mais nutrientes saudáveis para o seu corpo e para a sua mente. Combinando óleo essencial com a alimentação, você pode incluir oligoelementos, como no caso da asma, utilize vitamina D, magnésio. No caso da rinite alérgica, pode-se utilizar o selênio. E na dermatite, combinar o zinco com o cobre. Cada um desses oligoelementos vai ter propriedades maravilhosas para a regeneração da pele, para a renovação da mucosa e também para aumentar a imunidade, combatendo vírus e também melhorando a limpeza natural do pulmão. Para você seguir a medicina integrativa, você precisa acatar essas orientações. Essas orientações elas já vão entrar na terceira parte da nossa aula, os benefícios para os aromaterapeutas. Muitas pessoas, mesmo terapeutas naturais, são treinados a focar no problema. Então fazem o questionamento da pessoa e descobrem, a pessoa tem hipertensão, a pessoa ela tem Alzheimer, ela tem diabetes. Não importa qual seja o problema, eu vou pegar o protocolo e vou saber exatamente o que tratar. Nessa forma de trabalho, você está focando no problema. É como se você estivesse olhando para uma fruta que está podre, que está parasitada, tem um bichinho lá dentro dela. Esse focar no problema traz uma visão muito simplista, muito parecido com o que nós encontramos na medicina tradicional. Até aí não tem problema, mas nós, como terapeutas naturais,
precisamos ir além. Não podemos unicamente nos limitar a oferecer soluções que se contrapõem com a terapia tradicional. Nós somamos forças. Então, para somar forças com a medicina tradicional, precisamos evitar focar no problema. Como a gente evita esse foco no problema? Vendo todo o sistema que aquele problema está inserido. Nós observamos o problema e entendemos que ele não surgiu por acaso. Ele tem uma razão de estar ali. O nosso corpo ele é inteligente. Portanto, se há um problema pequeno, há um problema no sistema também. E aí a gente precisa encontrar qual é a causa daquele problema, daquela queixa. Se a gente for pensar no caso da maçã parasitada, nós precisamos nos perguntar como está a condição das folhas, os galhos. E uma coisa muito importante, perguntar como está o ambiente que essa árvore está inserida, como está o terreno, como está a raiz. Tudo isso vai nos ajudar a não tratar só as queixas. Nós sim vamos ajudar a pessoa a ter alívio, a ter melhor qualidade de vida desde já, ou seja, é falso essa história que você precisa piorar para depois melhorar. Nada disso. Portanto, não é necessário você piorar para depois melhorar. Você pode melhorar desde já. Quando nós entendemos o todo, entendemos o ambiente que cerca aquele sistema, nós sim temos condições de encontrar a causa. Contudo, essa imagem mostra a causa, ela não está visível. A causa muitas vezes ela está escondida debaixo da terra. Bom, você vê a causa? Sabe cavar, sabe encontrar a causa dos problemas dos seus interagentes? Ou se fosse para fazer isso, você estaria no escuro, perdido, sem orientação? Quero te convidar a sair do escuro. E eu gosto muito, eu fico muito empolgado com essa parte da palestra, porque agora sim eu abro a oportunidade para você que ficou até agora. Você é uma pessoa comprometida. E eu quero te dar as condições para que você utilize esse compromisso direcionado para que você alcance o seu objetivo, quer seja cuidar de si mesmo, ajudar alguma pessoa que você ama ou abrir o seu negócio, viver da renda de você ajudar as pessoas de modo natural e seguro. Agora nós entramos na parte final da nossa aula e é muito importante porque só aqui você vai aprender como gerar valor e também alcançar ainda mais sucesso profissional. Algumas pessoas acreditam que o mercado está saturado, porque cada vez mais existem pessoas que são aromaterapeutas, que são terapeutas naturais e algumas pessoas podem desenvolver insegurança, podem enxergar, né, que não estão tendo as mesmas oportunidades que antes, e eu quero te mostrar, o mercado não está saturado. O que acontece é que nós encontramos muitas pessoas fazendo as mesmas coisas, que vão ter os mesmos resultados, vão ter a mesma nível de competição, porque fazem as mesmas coisas, procurando as mesmas pessoas. Torna isso, em termos de administração, é conhecido como um oceano vermelho, cheio de tubarões, uns engolindo os outros e com cada vez menos peixes comestíveis, com cada vez menos sardinhas e mais tubarões, a ponto de um tubarão começar a engolir o outro. Você pode sair do oceano vermelho para você encontrar o seu oceano azul. Então, sair do oceano vermelho, encontrar o seu oceano azul, é necessário se destacar, fazer diferente, encontrar o seu nicho, oferecer uma proposta de valor diferente. Você vai falar para as pessoas de uma forma que vai se destacar e, com certeza, a concorrência não vai conseguir concorrer com você. Você sim vai conseguir prosperar, porque você é feito para isso, para prosperar. E aí eu quero que você
aprenda como se destacar com o método pouco conhecido, que é o método Olho na Saúde, uma exclusividade do Instituto A Qualidade de Vida, e eu vou te apresentar com muita alegria agora. Um dos muitos diferenciais do método Olho na Saúde é que você pode iniciar o seu trabalho com um notebook conectado à internet de banda larga e contará com o suporte meu e da equipe. Ou seja, você pode começar a trabalhar sem a necessidade de comprar um equipamento para fotografar o olho, sem a necessidade de comprar um software especialista e também sem a necessidade de você ter uma titulação específica, ser profissional da área de saúde, ter faculdade, nada disso. O que importa aqui é que você esteja comprometido com o seu desenvolvimento, que você goste de tratamentos naturais e também que você goste de ajudar pessoas. Eu vou te ensinar o passo a passo de como é feita a análise de íris no método Olho na Saúde, que você pode utilizar câmeras dos celulares que estão cada vez mais poderosas, como que você recebe essas fotografias, ou seja, pode sim trabalhar remotamente, atendendo pessoas do exterior. Já imaginou? Você ganhando em dólar, em euro? Com o método Olho na Saúde você pode. Vou te ensinar a sobrepor os olhos ao mapa usando um software gratuito. Como você faz o relato e compara as necessidades daquela pessoa, encontrando as causas das queixas. E é muito simples. Mesmo que você não seja expert em informática, eu vou ensinar você a colocar a íris no computador, a sobrepor o mapa na íris para que você tenha precisão na sua observação do estudo da íris. Eu vou te mostrar como eu escrevo e faço os meus relatos. E dessa forma, você vai aprender a fazer exatamente o mesmo. Agora, eu vou compartilhar para você uma comprovação que uma interagente fez para mim logo após a análise de íris dela. Eu agradeço. O que você achou da nossa primeira análise? Meu Deus do céu, 1000 é pouco. Olha só, obrigado. Ah, sim, professor, foi maravilhoso para mim, meu Deus. Olha, você sabe o que é que você há anos espera que alguém faça a sua análise? E eu disse assim, não é possível que não vai ter ninguém. Professor, jamais pensei que fosse ser alguém de Minas Gerais, na minha vida. Que legal. E tem uma pessoa aqui, com todo o respeito, que eu admiro. E quando eu vi seu testemunho uma vez no YouTube, né? Eu digo, que coisa, meu Deus do céu, não, esse homem deve ter, assim, muitos filhos, no meu sentido de cliente, né? Assim, ajudando, né? Eu digo, será que um dia eu ainda vou ter a oportunidade? Foi, professor. E hoje Deus concedeu o universo, né? Que coisa, né? Que maravilha, que privilégio. Estou muito feliz, com todo o respeito, né? A todos os profissionais também. Você, a sua esposa, viu, professor? Toda a equipe de vocês também. Eu, assim, admiro demais o trabalho de vocês. Assim, eu acho lindo. Não vou dizer assim, a perfeição, que eu não vou desistir isso, né? Mas, assim, agrada, sabe? Sabe aquela comida gostosa que você sente os temperos, cada tempero sentido? É vocês, assim. Acho que é a maneira de expressar. Oh, que legal. Muito obrigado. É como aquela melodia que vem, que entra na alma, que vai, ai, meu Deus, isso aqui é bom demais, eleva a gente. É assim que eu vejo você. Eu também quero que você tenha essa felicidade. Por isso, eu vou também te ajudar a analisar a sua íris para que você melhore a sua alimentação, os seus hábitos, seu desenvolvimento pessoal, para que você veja que realmente a análise de íris é um marco na nossa saúde, na nossa família e também na nossa carreira. E aí talvez você está se perguntando, o que eu vou aprender no método Olho na Saúde? Eu vou te explicar de uma forma clara e direta agora, cada um dos módulos e também dos conteúdos que estão dentro de cada módulo. Talvez você se pergunte o que vai aprender no método Olho na Saúde. Então agora eu vou explicar tanto módulos quanto alguns conteúdos contidos na formação que vai fazer a diferença para você. Essa formação ela é completa, vai te dar um certificado de 720 horas, contando tanto as aulas teóricas, as atividades práticas e bem como os estágios, para que você tenha uma formação que te blinde
possa trabalhar com segurança, mesmo diante de denúncias ou fiscalizações. Você vai aprender a trabalhar corretamente. Um dos módulos especiais da nossa formação é a prática de atendimento, porque eu ensino o caminho das pedras que não está contido em nenhum livro. Basta você seguir o que eu faço e você vai trabalhar com muitos resultados e se destacando no mercado. Caso você não seja um profissional da área da saúde, você vai começar em sistemas orgânicos, porque aqui apresento cada componente, os sistemas que são essenciais para nós existirmos e as características emocionais que impactam cada um dos órgãos. A seguir, vamos ver juntos os fundamentos da iridologia moderna e vou te ensinar a fazer o seu próprio mapa da íris moderno. Veremos juntos como o olho ajuda a personalizar a alimentação, que vai colaborar em repor os nutrientes, em fortalecer os órgãos mais frágeis. Veremos como acelerar a análise da íris. Você vai passar as informações precisas para que você fale menos, diga mais e ganhe ainda mais autoridade aos olhos do seu cliente. Há casos em que é recomendado indicar um encaminhamento a um especialista e veremos isso no módulo chamado Marcas de Impacto. Em áreas mentais, vamos entender como funciona as seções cerebrais que formam a nossa estrutura, nosso id, nosso ego e o superego, e também abre as portas para os tratamentos da nossa mente. Em terreno biológico, vamos entender a parte principal da nossa herança genética e como ele impacta condutas físicas, nosso comportamento. Em RAID, nós veremos as personalidades. Essas personalidades ajudam nos padrões de relacionamento, inclusive em relacionamentos bons ou relacionamentos ruins. Você pode colaborar para que esses relacionamentos fiquem ainda mais melhores, relacionamentos mais fortes, com menos atritos. E não para por aí. Eu preparei bônus muito especiais para você fazer a nossa turma agora. Analista de pupila é um conteúdo que vai ajudar muito quem faz atendimento online, porque ela vai revelar informações caso ela esteja com uma mudança no posicionamento, se ela tenha alguma deformação ou um formato específico ou até mesmo alguma alteração de cor. Cada informação aponta um tratamento, então você pode ter certeza que a analista de pupila vai te agregar muito na sua carreira de analista de íris do método Olho na Saúde. E vou dar para você os tratamentos da naturopatia. Você vai aprender como utilizar os alimentos, como usar a argila terapêutica, a geoterapia, vai entender os ortomoleculares, oligoelementos, hidrolisados proteicos, né, passando pela florais quânticos, passando também pelos catalisadores. Tudo isso vai fazer com que você ajude e tenha recursos para, independente do perfil daquela pessoa, ela consiga sim ter uma solução para o caso, a fim de ter um apoio integral para melhorar o seu corpo e a sua mente. E também você terá desconto de 50% na imersão presencial. Ela não é obrigatória, ela é 100% opcional, mas vai ser muito transformador passarmos alguns dias juntos e aproveitando conhecimento, aplicando a nós. Nessa imersão, um acaba aplicando os conhecimentos um no outro, tratamos e somos tratados, né? Então é um momento muito legal da gente personalizar o conteúdo da formação em nós mesmos. Teremos condições ainda melhores de ajudar os outros com a imersão presencial. Eu quero que você pondere quanto vale para você sua saúde, sua família, a sua carreira. Será que por 100 mil você aceitaria 100 mil para você abrir mão de um dos seus 2 rins? Você aceitaria? Você acha que o seu rim vale menos do que 100 mil? Eu acredito que a maioria de nós acha
que o rim vale muito mais do que 100 mil, né? Não abriria mão de um dos 2 rins por causa de 100 mil. Tanto faz se é reais, dólares, euros, não importa. Mas imagine, o rim é um órgão vital, a gente não consegue viver sem ele, mas ele é um dentre dezenas de órgãos. E a saúde física é apenas 1/3 do que eu estou falando aqui, né? Às vezes a gente doa um dos nossos rins, talvez para um dos nossos parentes, né? Talvez para um dos pais, talvez para um dos nossos filhos, porque a gente sabe que os nossos filhos, nosso familiar, vale mais do que o rim. Então, tendo isso em mente, eu quero que você tenha ciência da oportunidade que está aberta para você agora. A partir de agora, você tem 2 opções durante um breve período de tempo, que é, primeira, depois de você ter visto tudo isso, eu vou seguir o caminho que eu estava seguindo. Eu vou tentar por conta própria aplicar isso sem o método Olho na Saúde. Ou você vai aproveitar essa oportunidade por um tempo limitado e fazer parte da turma do método Olho na Saúde. Então, se você fizer essa opção agora, eu tenho certeza que em menos de 90 dias você me agradecerá pelas transformações na saúde, nos relacionamentos e também na sua carreira. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Lembre-se, na descrição do vídeo tem o link para você fazer a compra no Pix, as instruções do cupom de desconto e bem como também o link para você acessar o nosso WhatsApp e tirar as suas dúvidas. Nos vemos do outro lado na formação profissional Olho na Saúde. Até!